Pai, nós te louvamos, Senhor. A tua poderosa mão tem nos sustentado, a tua misericórdia, Senhor, nos poupou e a tua graça nos deu muito mais do que precisávamos, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, como igreja, que o Senhor fale conosco, Pai. Nos livra de opinião humana, nos livra de achismos, nos livra de conclusões que não vão nos levar à ação, mas sabemos que se formos guiados pelo Teu Espírito, e apenas pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, Senhor, o Senhor vai nos transformar à imagem de Jesus e vamos desfrutar, Pai, de uma vida cada vez mais abundante do Reino, Pai, para a glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abram as Bíblias de vocês no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Amém? Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de que deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Ele então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles assentaram em grupos de 100 e 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Aqui. Bom, provavelmente todos vocês, ou a grande maioria de vocês, já conhecem esse texto, já ouviu falar, e que é a multiplicação dos peixes, né? Eu lembro que quando eu era criança, nas escolas dominical, tinha uma brincadeirinha que assim: quanto é 5 mais 2? Aí vocês respondiam 7. Ah, para Jesus não, alimentou a multidão. Aí tudo, que legal. Era para ajudar a decorar, né? Não sei se a tia Fran faz essa brincadeira ainda aí com as crianças, mas se alguém quiser brincar, né? Quanto é 5 mais 2? Nunca vai ser 7. Jesus carinhosamente alimentou aquela multidão. E quero bater um papo hoje com os irmãos, de falar sobre dar voz a eles de comer. Observa que essa passagem é bastante conhecida, bastante falada, e é sempre curioso o fato de que Jesus deu 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, e lembrando que as pessoas eram contadas só pelos homens, né? Naquela época não se contavam nem as mulheres. Absurdo, mas tudo bem. E aí eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se a gente fizer uma conta grosseira, né, uma conta de padaria, a gente vai chegar à conclusão de que cada homem tinha pelo menos uma mulher. Que era comum, não era absurdo naquela época, não era comum encontrar um homem com mais de uma mulher. Então cada um tinha pelo menos uma mulher e cada casal tinha pelo menos um filho. Então você pode multiplicar por 3 isso. E pode ser que seja muito mais que isso. E aí, falando sobre Jesus e a multiplicação dos pães, é uma história de que sempre chama a atenção o fato de que era muita gente para comer 5 pães e 2 peixes. Se qualquer um ia falar: mas como assim? Né? Os mais teóricos, os cientistas mais empenhados, provavelmente fariam as contas: não, é improvável que de fato tenha sido pão
Ou então aqueles que são fãs do canal do Discovery Channel, a Discovery Channel vai fazer uma conta que dizer que na verdade ventou e o vento fez com que as migalhas do pão frutificassem, sei lá. Eles vão sempre arrumar um jeito de dizer que não foi milagre de fato que Jesus realizou. Antes de qualquer coisa, descansa, relaxa, é milagre. Deus fez e ponto, acabou. Viva com isso. Fé não é questionar o porquê e como, é crer que Ele fez, entender os efeitos disso aplicado na nossa vida. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Jesus está falando com discípulos. E aí eu fui procurar no dicionário e fiz alguns grifos pessoais do significado da palavra discípulo. E aí diz o seguinte: um aluno, aprendiz, devotado, seguidor convicto, disposto a dar prosseguimento ao trabalho de seu mestre. E aí eu te pergunto, você é um discípulo? Você se considera um discípulo de Jesus? Ou quantos de vocês já ouviram esses questionamentos, ouviram essas expressões, esses termos, né? É muito comum a gente ficar meio na dúvida. Não, assim, não é que eu sou discípulo, eu sou filho, eu sou cristão, sou evangélico. O crente está ficando mal falar que é evangélico, né? É melhor você falar que você não tem religião que falar que tem evangélico, que é evangélico. Está ficando meio queimado no mercado, né? Há um tempo atrás, você chegava no supermercado fazer uma compra, dizem que é assim, não sei se é dessa época. Chegava no supermercado fazer uma compra e alguém sabia que você era da igreja, estava falando, não, tá tranquilo. Esse aqui pode anotar na caderneta, porque esse aqui é crente. Hoje, se você falar que é evangélico, eles não, só aceitam no dinheiro vivo, nem cartão de crédito vocês aceitam mais, que está ficando queimado de todas as formas possíveis. Mas a expressão discípulo é diferente. Se alguém te perguntar, você é evangélico? Você responde, não, sou um discípulo de Cristo. Você causa uma interrogação, causa um questionamento, um impacto diferente na pessoa. E aí a pergunta é essa: você é um discípulo? Eu sou um discípulo? A partir dessa definição que nós temos de discípulo, né? Essa é a pergunta. Para se considerar um discípulo de Jesus, a gente precisa se fazer algumas perguntas que são bem importantes. E a primeira delas é: quais são os seus interesses? O que realmente te interessa? Lógico que eu estou perguntando, né? Você não precisa responder aqui para mim, mas pergunte para você mesmo. E tenta responder para você mesmo quais são os seus verdadeiros interesses. O que realmente te interessa? O que realmente te toma tempo? Não é aquela resposta que você dá na escola dominical. Aqui a gente não faz escola dominical, faz RIP. Mas não é aquela resposta pronta, sabe? Por que Jesus morreu na cruz? Para salvar toda a humanidade. Tem criança que você vai perguntar para a criança, ela responde até do jeito certo, né? Fica na posição: para salvar toda a humanidade em pagar o preço de nossos pecados. Amém. Ela quase que responde cantado, porque decorou. É bom, né? Ensina as crianças os textos bíblicos, né? O provérbio fala isso. Ensina as crianças o caminho que devem andar. Mas não é essa resposta pronta. É aquela resposta que você daria num momento da sala de casa, sentadinho na sala da sua casa, batendo um papo com alguém, já no fim da noite, já comeu, já está à vontade, quase querendo dormir. Você percebe que quando a gente está quase com sono, a gente fica mais sincero, né? Você acaba falando umas coisas que normalmente você não falaria. Está quase dormindo ali, alguém te pergunta: você gosta de mim? Ah, não gosto, é chato. Não, quer dizer, já pensou? Conversa de fim de noite. Tá com os irmãos batendo papo ali. Conversa de fim de noite, geralmente a sinceridade é ali que rola. Então, o que você responderia naquele momento? Quais são os seus interesses? E aí você quer saber quais são os seus interesses? É só ver onde é que você gasta o seu tempo. Onde é que você gasta a maior parte do seu tempo? Faz lá um planejamento. Eu estou estudando sobre isso agora. Estou aprendendo bastante sobre planejamento de tempo. E vê lá onde é que está indo o seu tempo. Rapidamente você vai perceber que a maior parte do seu tempo é aquilo que você considera mais importante. Naturalmente, a grande maioria de nós passa a maior parte do tempo trabalhando. Por quê? Porque eu não posso ficar sem trabalhar. Fala em perder o emprego, me dá um frio na barriga, misericórdia. Não, o Senhor é fiel, o Senhor é comigo, eu não vou perder o emprego. Pode ser que sim. E o Senhor vai continuar sendo fiel se isso acontecer. Quais são os interesses de Jesus? O que Jesus se interessa? Jesus no nosso dia, com o que ele gastaria o tempo dele? Eu falo para os jovens, o que Jesus curtiria? Quais páginas no Facebook Jesus seguiria? Quais perfis do Instagram Jesus seguiria? Ficaria lá subindo no celular vendo quem que Jesus segue? Será que ele seguiria quem você segue? Será que seus interesses são coerentes com os interesses de Jesus? Como você se aplica a fazer aquilo que lhe interessa? Isso é outra coisa também. Porque eu posso ter interesse por música, como é uma verdade, eu gosto muito de música, sempre gostei. Mas eu posso não ser um estudioso, como que é outra verdade da minha vida, de música. Do tempo que eu estou envolvido, que eu tenho contato com músicos, era para eu ser um músico muito melhor. Mas
é diferente. Uma coisa é me interessar e outra coisa é me aplicar em desenvolver esses interesses. Quais são os interesses que eu tenho e como eu aplico o meu tempo, a minha vida, a minha energia para desenvolver esses interesses. E outra coisa, do que você se compadece? O que te incomoda? O que te põe de joelhos? Quando você assiste o programa, não sei se tem aquele programa do Rodrigo Faro ainda, acho que deve ter ainda, né? Da Record, é da Record? Que tinha lá, que ficava mostrando as pessoas. Eu sempre tinha um que era passar no domingo que ele ficava ajudando as pessoas. Aí coloca aquela musiquinha de fundo, triste e tal, geralmente um violininho, e aí conta a história triste de um catador de lixo, e não sei o que, e vai comovendo. No final você está com um nó na garganta, você está desesperado, você fala, pelo amor de Deus, Rodrigo Faro, ajuda. Tudo sensacionalismo, tá, gente? Aquilo ali é tudo armado. Por mais que seja verdade, que faça diferença na vida de um, aquilo ali foi feito para vender a sua atenção, para comprar a sua atenção, para eles poderem vender anúncio, para você ficar ali vendo os comerciais que aparecem no intervalo. Tá? Então, não perca seu tempo com isso. Mas o que te compadece? Pelo que você se compadece? O que te faz falar assim, puxa, eu preciso fazer alguma coisa. Isso aqui eu não posso deixar assim. Quando você passa num dia, agora não está mais tão frio, mas num dia frio desse, como a gente teve esses dias atrás, você passa na rua e vê uma pessoa dormindo na rua. O que te compadece? Você olha para ele e fala assim, puxa, tá difícil, né? E vai embora? Como é que você age em relação a isso? Como é que você age em relação ao pessoal de Teresina, Piauí, como a Ju e a Silma acabaram de partir? Como é que você faz? Como você se comporta em relação a isso? E como você organiza as suas prioridades? Isso tem a ver com o tempo. Isso são atitudes que vão revelar qual é o nosso nível de discipulado. Em que posição de discípulo eu estou? Como eu me porto naquilo que eu considero seu, naquilo que eu digo professar, naquilo que eu digo crer. Porque dizer crer é diferente de fato crer. E aquele que crê, ele tem atitude, ele tem comportamento em relação a isso. Outra pergunta, quanto tempo da sua vida cristã você dedica de fato a Jesus? Isso é curioso. Porque, teoricamente, a nossa vida cristã é uma vida em Jesus Cristo. Mas o que de fato da minha vida cristã, o que está ao redor da dita vida cristã, que eu realmente dedico a Jesus Cristo? Quantas das coisas são ativismos em mim? Quantas das coisas eu faço porque tem que fazer? Porque se não Eros depois liga na minha casa e fica me incomodando. Quantas das coisas eu faço para não ser diferente do grupo? Esses são questionamentos que têm que fazer parte do nosso cotidiano. O Senhor tem me questionado frequentemente sobre essas coisas e puxa, Senhor, tem tanta coisa para ajustar aqui. E aí, olhando para essa história dos discípulos, eu percebo que eles tinham uma única postura. Todo o tempo da vida cristã deles era aos pés de Jesus. Essa é a marca do discípulo. Todo o tempo da vida cristã é aos pés de Jesus. Eu me envolvo a fazer aquilo que Jesus faria. Eu me envolvo a gastar tempo com aquilo que Jesus gastaria o tempo dele. Você procura separar as suas vidas? Sabe aquele cristianismo que fala assim, não, sabe o que é? É que na minha vida pessoal é uma coisa, na minha vida profissional é outra coisa. A minha vida eclesiástica, na minha vida religiosa, espiritual, geralmente é a vida espiritual, né? Fala, minha vida espiritual é diferente. Aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que me portar dessa maneira. Isso geralmente revela que eu estou tentando viver o evangelho de conveniências. Eu estou tentando tomar uma postura que convém socialmente para me posicionar socialmente de modo que ninguém me incomode, que ninguém enche a minha paciência. Porque se eu separo as minhas... Não existe vida separada, não existe vida cristã e vida pessoal. Vida conjugal, fazer uma campanha, tem que fazer aquilo, depois das festas dos jovens, aí tem que fazer. É campanha da vida amorosa. A gente faz 7 sextas-feiras de pregação sobre a vida amorosa. Não faz sentido, vida amorosa. É vida cristã. Se eu creio em Jesus Cristo, o meu lar reflete a minha fé em Jesus Cristo. O Eros sempre me ensinou isso, e antes de casar, eu já ouvia muito isso, e hoje eu sei que essa é a maior verdade. Quem sabe, de fato, a minha vida com Deus é a minha esposa. Quem sabe se aquilo que eu falo aqui é verdade é a minha esposa. Porque discurso, cara, convence qualquer um. Nesse momento, eu estou com o microfone, eu tenho a prerrogativa de falar, e qualquer pessoa que falar, eu consigo suplantar o poder de voz. Eu consigo convencer todo mundo de que minha vida é muito frutífera, ou muito mais frutífera do que ela possa de fato ser. Mas quem sabe quem eu sou é minha esposa. E quando eu entendi isso, que dentro de casa não dá para disfarçar, a gente ainda não tem filhos, mas no caso dos filhos, quem tem filhos,
Não dá para disfarçar, os seus filhos sabem quem você é. Eu ouvi do Bruno, você não estava lá? Semana passada? Um dos testemunhos que, inclusive, o Abnei está aí, Abnei? Está lá. A gente estava conversando quanto foi emocionante, quanto impactou as nossas vidas, ouvir que ele testemunhando o seguinte, que ele se converteu a Jesus porque o que ele via do pai dele pregar no púlpito era muito menor do que ele via em casa. E isso foi decisivo para ele tomar a decisão dele por Jesus. E aí a pergunta é, a minha vida cristã, ela engloba tudo? Ela é uma verdade muito maior dentro de casa do que aquilo que as pessoas sabem? Sabe um iceberg que só tem a pontinha aparecendo? Na igreja é bom que seja o cristão é bom que seja um iceberg, não gelado, né? Frio, não. Mas é que seja uma pontinha só. Você saiba só uma pontinha. O denso da vida cristã mesmo é manifesto em casa. O seu melhor, o meu melhor, tem que ser dado para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. O melhor do seu tempo, o melhor da sua atenção. Essa é uma vida cristã genuína e autêntica. Como você tenta resolver os seus problemas? Isso revela muito sobre uma pessoa. Eu tenho um pequeno negócio, uma empresa de desenvolvimento de software, sites. E aí, se tem uma coisa que eu sei é resolver problema. Porque a gente depara com isso o tempo todo. E tem uma trajetória que foi, ao longo do tempo, ela vai se tornando mais prática, mais palpável, que é como a gente resolve os problemas que não tem jeito, não tem para onde ir. Então, eu lembro de vezes que eu, às vezes, virava à noite tentando resolver problema de um programa, de um software. Para quem trabalha com tecnologia, isso é comum. E aí, às vezes, virava à noite programando e tentando resolver. E a Stephanie ia dormir, voltava, ia dormir, voltava e ficava ali. E aí, às vezes, ela parava para mim e falava assim, você já orou? Eu falei, sabe que... Até que eu esqueci desse negócio. E ela falou, mas você vai para onde sem orar? Eu falei, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Para tudo, desliga o computador, dobra o joelho. Falei, Senhor, se o Senhor não fizer, é porque o Senhor não quer que faça e amém. E se o Senhor não fizer, não tem jeito. Eu dependo totalmente do Senhor. 5 minutos depois, ligo o computador, está tudo funcionando, tudo volta a funcionar. Magicamente. Não é mágica, é porque é assim que é para ser. É o Senhor, por misericórdia, me dando a chance e tentando chamar minha atenção. Ei, o que você está fazendo aí? Você está tentando resolver do seu jeito os seus problemas? Ah, mas eu estou com um problema que foi eu que causei, a culpa é minha. Sua vida não é mais sua. A minha vida não é mais minha. A minha vida é do Senhor, Ele resolve os meus problemas. Eu tenho que procurar resolver os meus problemas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o modelo de Deus. Uma frase que tem feito diferença todos os dias na minha vida. Se eu entro na dificuldade e se eu reagir na dificuldade de acordo com a palavra de Deus, eu vou sair dela fortalecido. O pastor Eros fala isso sempre. Se eu estou no meio de um problema, no meio de uma dificuldade, eu tenho que reagir de acordo com a palavra de Deus. Senão eu vou sair dessa dificuldade, ao invés de fortalecido, frustrado, ferido, magoado. Talvez eu nunca saia. Porque eu vou ficar ali andando em círculos. Eu tenho que reagir de acordo com o conselho de Deus. Qual é o conselho de Deus para a situação que eu estou vivendo? Você acredita que é possível resolver os problemas sem oração? O meu pastor Bruno me diz que quem não ora se acha maior do que Deus, se acha melhor do que Deus. Porque quando você não ora, você fala, Senhor, o Senhor não sabe resolver. Eu não vou nem te contar essa história, porque isso é um problema que não vai dar para o Senhor. Não faz sentido, eu tenho que orar sobre tudo. Quem sou eu para dizer para Deus como Deus deve, no que Deus deve se meter na minha vida ou não? Senhor, por favor, não se meta nisso não. Esse assunto é separado. Quando eu precisar do Senhor, eu te chamo. O quê? Orar sobre tudo, o tempo todo. A palavra fala em Filipenses, orar sem cessar. Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses. Orar sem cessar. É orar o tempo todo, sobre tudo, a respeito de todas as coisas. Não faz sentido eu gastar minha energia na direção de solucionar um problema, se antes disso eu não gastei a minha energia com o meu joelhinho dobrado ali. Que, aliás, quase que não gasta energia, né? Mas eu preciso ter tudo diante do Senhor. Ter o coração o tempo todo voltado no fato de que, se o Senhor não fizer, é impossível. A nossa vida, uma vez salvos, eu estou falando isso para aquele que já creu, quem não creu ainda, precisa entender isso. Você precisa entender que você precisa entregar a sua vida para o Senhor, porque uma vez sua vida nas mãos do Senhor, não é mais seu, o problema não é mais seu, o problema é dele. Sabe aquela coisa que criança fala, né? Eu não toda criança, né? Criança que é rebelde como eu fui, fala assim, eu não pedi para nascer, se vira. Não é óbvio que uma criança dizer isso merece uma correção, mas esse tipo de comportamento é o comportamento clássico daquele que fala assim, eu não tenho poder além disso aqui. Além desse meu cercadinho aqui, eu não tenho nada que fazer.
O meu coração diante de Jesus, ele tem que ser mais ou menos assim: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. Se o Senhor não fizer, eu vou entender que o Senhor quis que eu ficasse sem. Se o Senhor não prover e não colocar na minha mesa, eu vou entender que o Senhor escolheu que hoje a gente não coma nada. Porque se não for o Senhor para prover, querido, não é a força do seu braço, não é a força do meu braço. Não é assim que um discípulo se comporta. Uma observação sobre essa passagem. Jesus chamou os discípulos a servir. Observa que Jesus fala para os discípulos assim: ei, vocês aí, deem a eles de comer. Senhor, mas é que, sabe o que é? A gente acabou de chegar de uma viagem, a gente está um pouco cansado. E a gente não comeu ainda. Perceba que eles se reuniram com Jesus para relatar de uma viagem que eles tinham feito. E eles ainda não haviam comido. Vamos ler esse texto? Marcos 6, o versículo 13. Marcos 6, do 7 ao 13. O finalzinho do 6 fala assim, ó: então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Aí o 7, chamando os 12 para junto de si, enviou-lhes de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. E expulsaram muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Jesus tinha acabado de dizer para os 12 assim, ó: vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Eu passo pelas pessoas, eu me compadeço delas, e eu demonstro amor por elas, e eu curo seus doentes, e eu trago a elas as boas novas da salvação. Agora vocês vão e façam o mesmo. Aquilo que vocês viram de mim, façam. Aquilo que vocês aprenderam de mim, façam. Sigam em frente. E Jesus juntou eles de 2 em 2. Tá? Os 12 são 6 grupinhos, 6 duplinhas. Falou assim, ó, vai. E espalha o evangelho pelo mundo. O que é curioso aqui é que Jesus deixa bem claro o que Jesus quer que eles façam. Vocês vão levar a palavra, vão curar os doentes e vão expulsar os demônios. Porque isso era uma realidade contemporânea, uma realidade no contexto em que eles estavam inseridos. Queridão, é com você. É com você que Jesus fala. Os discípulos somos nós. Os discípulos somos nós. Esse assunto chega, a gente não está vivendo mais a época, não dá mais para fazer de conta de que é com uma parte da igreja e a outra parte vai ficar sentado assistindo. Você tem que entender que existe um processo, é um ciclo. Você está sentado aqui, você está aqui só ouvindo, você não necessariamente vai vir ao púlpito tomar o microfone, mas necessariamente a sua vida tem que começar a fazer diferença nas pessoas ao redor. O chamado do pastor Eros aos pastores não é um chamado para receber glória, receber pompa, o pastor, a autoridade episcopal, como eu já ouvi alguns pastores se intitularem. Balela. Pastor tem cheiro de ovelha, pastor não cheira muito bem, não. Pastor está envolvido com as pessoas. É com você o assunto. Jesus está chamando você. Não está chamando o irmão do lado, não está chamando o pessoal que canta ou que toca aqui em cima. Está chamando todo mundo. Jesus nos chama para servir e o cenário não é favorável. Você já parou para pensar no cenário que a gente está vivendo hoje? Crise econômica, política, moral, social, crise hídrica. Agora você pode só escolher. Põe a palavra crise e qualquer coisa no final, que é o que a gente está vivendo. Crise do pneu do carro. Está vivendo. Crise da família. É só colocar a palavra crise e colocar alguma coisa. Dá um tempo de uma palestra, que você pode palestrar por horas. É só pesquisar sobre crise. O cenário econômico atual, político, o cenário moral, o cenário financeiro, não só no Brasil, no mundo, já tem um tempo que está complicada a situação. Aí você fala assim, então desse jeito não dá. Sabe o que é? Eu até queria me envolver numa hippie. Eu falo a hippie, tá? Desculpa, chácara é assim. Porque faz mais sentido, tá? É a reunião, né? Ou reunião, não faz sentido nenhum. O hippie. O grupo de reunião. Então tem o gripe. Então, vou chamar de gripe, então. A hippie.
Bom, lá na chácara a gente chama de hippie, é difícil falar o contrário. Às vezes eu consigo falar o hippie para não escandalizar. Mas enfim, você já parou para pensar nas desculpas que você tem dado para não participar de uma hippie? Não, sabe o que é? Que o meu trabalho, nossa, eu não tenho tempo. Não, é que tá complicado, tá tendo corte na empresa e estão pedindo hora extra. Se eu não fizer, pode ser que me mande embora. Não, sabe o que é? É que eu chego em casa muito cansado. Que mais? Eu queria vamos fazer uma coleção das desculpas que as pessoas dão para não ir na hippie. Eu faço hippie desde que, sei lá, desde que começou, desde sempre. E a gente, nessa de fazer hippie há um tempão, a gente está vendo que as pessoas que não querem se envolver, não se envolvem pelo próprio mal, pelo próprio malefício. Cada desculpa que você passa um tempão planejando para falar para o Lucas, ou para o Eros, ou para mim, para o Bruno, para alguém que vai te ligar, você está fazendo mal, você está tirando conta do seu próprio patrimônio. Está jogando contra o seu próprio gol. O cenário político atual, econômico, familiar, moral, nunca vai ser favorável. Não é para ser favorável. Você quer ver uma história? Jesus manda os 12 para pregar de casa em casa. Aí Jesus fala assim, ó, vocês vão e pregam o evangelho aí. Aí você fala assim, naquela época era fácil, né? Naquela época era muito mais fácil servir a Jesus. Eles tinham Jesus em pessoa ali. Então eu vou te contar uma história do cenário político daquela época. Roma, você sabe que Israel naquela época era colônia de Roma, tipo colônia, né? Na verdade eles eram cativos. Roma dominava sobre eles. Só que o povo israelita é conhecido historicamente sempre pelo seu forte exército. Se você olhar a trajetória bíblica, eles têm um exército muito forte. E eles só caíram na mão de Roma porque o Senhor Deus conduziu eles até a mão de Roma. Não foi uma questão bélica, não foi porque eles não tinham poder de guerra. É porque o Senhor escolheu que fosse assim. E quando o Senhor disse que querido, vai ser. Não tem nada que você possa fazer para mudar. Então, se o cenário político do Brasil, eu não sei se é isso, foi esse, econômico, social, foi esse que o Senhor escolheu para esse momento, não adianta ir para a rua, pintar a cara, acordar gigante, fazer gigante dormir de novo. Adianta se render à vontade do Senhor. Só isso. É isso que vai fazer a diferença. Senhor, é isso que o Senhor quer? É essa posição que o Senhor quer que eu fique? Então tá bom. Se não for, não adianta espernear. Israel tinha caído na mão de Roma. Antes da mão de Roma, eles tinham estado na mão dos gregos, que era a maior nação do mundo. E antes dos gregos, eles tinham estado na mão dos sírios, dos persas, dos medo-persas e mais um monte de gente. Você vai puxando nação aí. Eles foram cativos de um monte de gente. Todo mundo mandava Israel, menos os próprios israelitas. E Roma, naquele cenário, percebeu que Israel se multiplicava muito e era muito poderoso do ponto de vista bélico. Tinha um exército poderia se formar em um exército muito poderoso. Então eles baixaram a primeira lei, tiraram as armas. A partir de agora, não quero mais ninguém com arma aí. Isso era muito comum acontecer. Acontece, por exemplo, quando Jonatas e Jonatas e Saul vão enfrentar os filisteus, eles estavam passando por uma situação semelhante. Então, tiraram as armas. Depois de tirar as armas, eles começaram a apertar e aumentar a cobrança de impostos. Porque o povo com impostos exacerbados, ele fica abatido. E abatido ele não tem o que fazer, dito o cenário atual. Não sei se está vendo alguma semelhança. A taxa de tributária subindo, a inflação indo para 10%, e o desespero vai acalmando, vai batendo nas pessoas. E aí como todo mundo começa a ficar preocupado demais em conseguir o que comer. E focado em conseguir o que comer, você não consegue se dedicar àquilo que o Senhor tem para você. Você esquece de que, na verdade, o sustento é garantido pelo Senhor e não por você, não pela força do seu braço. Então, o cenário político daquela época era esse, o cenário econômico, perdão, altos impostos. E aí, Jesus chega e começa a demonstrar o amor de Deus. E a notícia de Jesus chegou no ouvido dos governantes romanos o seguinte: chegou um novo rei Israel. Agora já era. Ele vai dominar e vai quebrar tudo aqui, vai botar Roma no buraco, já era. Vamos perder nosso reino. Essa é a sensação que eles tinham. Porque era essa a expectativa do judeu. Porque como eles vinham vivendo cativos de muitos povos durante muito tempo, eles esperavam que Jesus viesse para resgatar eles politicamente. Tanto é que na ascensão de Jesus, lá no finalzinho de João, os discípulos falam para Jesus: mestre, é agora que vais restaurar o reino a Israel? Eles estão pensando que Jesus ainda vai virar o... Quem assistiu Coração Valente? Quem já viu? O William Wallace, que ele vai com a Escócia e vamos lá, e vamos enfrentar os ingleses e vamos matar todo mundo. Eles achavam que Jesus era um William Wallace, que ia resgatar eles. Acabou que na Escócia não deu muito certo, né? Demorou depois alguns anos só que foi liberto. Mas eles achavam que Jesus era esse libertador, esse que ia conduzir o povo em batalhas e guerras pelo exército e trazer essa vitória. E esse cenário, ele era esperado
tanto era esperado, que o povo, quando olhou Jesus, falou assim, é ele, vamos proclamar ele rei. Você vai perceber que na sequência desse texto aqui, Jesus multiplica os pães e os peixes, ele tem que fugir porque as pessoas estão tentando proclamar ele rei. Então eles estavam economicamente prejudicados, os impostos extremamente altos. Toda semana eles aumentavam impostos. Ó, o imposto hoje é 5% do seu faturamento. Não, agora é 15%, agora é 20%, agora é 30%. Agora você quer saber, me dá 80%, fica com 20%. Não, 85%. Se falar muito, vai para 90%. Não, tá bom, então leva 85%, por favor. Ficava desesperado, porque o tempo todo o seu dinheiro era consumido. De alguma forma, alguém vinha e mordia uma parte. E aí, quando Jesus chega com essa notícia, demonstrando amor, demonstrando o reino de Deus, o Império Romano não sabe mais o que fazer. O que eles fazem? Manda pegar quem começou a anunciar esse cara aí. Quem começou essa bagunça? Ah, foi João Batista? Pega ele lá. Vamos matar ele. Manda decapitar João Batista. E aí ele decapita João Batista e manda avisar o povo, ó, o sacerdote agora não é mais ele. O sacerdote, eu escolho o sacerdote. Anás e Caifás que vai ficar por trás. Tipo, pai que foi prefeito e o filho que é prefeito atual, não sei. Coisa do tipo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Bota lá um mandado para conduzir a situação. E aí, o povo estava politicamente acuado, financeiramente acuado e emocionalmente abalado, porque pela primeira vez eles estavam sendo perseguidos por aquele que vinha trazer a liberdade para eles. E aí, nesse cenário, Jesus pega os 12 e fala, vai de porta em porta e prega. E leva a cura, e leva a libertação, e leva a salvação. O cenário não era favorável, querido. Não vai ser favorável. Esse nosso cenário não precisa ser favorável para que nós atendamos o chamado de Deus, que é ir anunciar o reino de Deus. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Outra coisa, a matemática de Deus não é a matemática do mundo. Dá para perceber pela multiplicação. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, quer dizer, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos jogar aí 15.000 pessoas. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para 15.000 pessoas. Você acha mesmo que o número de pessoas que vai pregar vai ser maior que o número de pessoas que vão ouvir? Sabe esses números exacerbados de cresce o número de evangélicos no país? A gente aprendeu hoje de manhã. Balela, não dá atenção para isso não. É mais perigoso aumentar o número de evangélicos do que diminuir. Igreja boa, igreja forte. É igreja pequena. Tinha uma canção antiga, do pessoal da antiga. Igreja pequena, onde Deus falava. É bem antiga. Tipo, Paulinho vibrou ali agora. Ali. Arrepiou. Paulinho? O Abinei deu um pulo na cadeira lá atrás. A igreja pequena, querido. A visão que o Senhor nos deu não é uma visão do pastor Eros, do pastor Lucas. É a visão do Senhor. A igreja tem que ser pequena porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa se cuidar. Você quer ver isso? Eram 12 para alimentar uma multidão. Você imagina o tempo que demorou para 12 pessoas servirem 15.000 pessoas? Com fome. Você se imagina com um cestinho na mão, as pessoas estão o dia inteiro atrás de vocês sem comer, e aí você pega... participa de um evento nosso. É só falar assim, tá liberada a comida. Tenta comer. Você vai ver o que acontece. Você não entendeu o cenário, é só ver isso. Vamos lá, vem ter encontro de casais agora? Tá liberada a comida. Espera, filho. Eu vou dar dica. Não espera muito. Não, vou esperar o pessoal comer, depois eu como. Não. Essa não é a verdade que se aplica entre nós. Entra na fila e vai no tumulto, vai no empurrão, se quiser comer. Não é por uma falta de educação, mas é porque crente, como não bebe, come que é uma bênção, gente. Come bem, come com vontade, come com força mesmo. Você imagina, cara, 12 pessoas servindo 15.000, passando de cestinho em cestinho. E aí você fala assim, mas onde é que você tirou essa coisa que Jesus quer a igreja pequena? Curiosamente, ele junta. Eu vou fazer a conta só com 5.000, esquece os 15.000. Só os 5.000 relatados. Você imagina Jesus, falou assim, tem 5.000 pessoas, né? Eu vou dar um jeito. Divide em grupo de 50. Que curioso, vocês vão ser alimentados pela mão do Senhor, pelo milagre do Senhor, em grupos menores. E não em 6.000, não em 5.000. Eu de verdade não acredito. Eu tenho profetizado, pastor Eros, você me exorte à vontade. A morte nos próximos anos, na Igreja de Cristo, a morte da denominação. Cada vez menos denominações, cada vez mais hippies. Cada vez mais igreja nos lares. Cada vez mais pessoas fazendo a diferença de verdade. Porque eu vejo que o que a gente tem recebido de pessoas que vêm de denominação machucadas, sofridas,
abandonadas, jogadas ao canto lá, 2, 3 anos, sem nenhuma atenção. É impressionante. Por quê? Porque uma igreja enorme, você não consegue cuidar. Você não sabe quem é. Aqui a gente tem um número que já é diferente, tem gente que já não sabe quem eu sou, também que eu não estou sempre aqui. Mas tem gente que não se conhece. A gente encontra, às vezes, alguém na rua, eu falo para minha esposa, passo cara vergonha. Ô, fulano, tudo bem? Geralmente fala, ô, Richard, tudo bem? Oi, tudo bem? E fico assim, quem será que é? Misericórdia, Senhor. Me ajuda para eu não fazer o irmão passar vergonha. Porque a gente não se reconhece. Porque o número vai ficando grande. Na chácara está menor, então a gente consegue, já sabe quem é todo mundo. Mas os grupos têm que ser pequenos para serem alimentados. E para alimentar os pequenos grupos, o Senhor precisa de discípulos. É aos discípulos que Ele vai dar para você ensinar, dar a eles de comer. Dê ao Senhor tudo o que você tem, não importa o estado. Eles ofereceram para Jesus 5 pães e 2 peixes. Qualquer um de nós, nessa situação, falaria uma das duas opções. Senhor, sabe o que é? Eu tenho aqui 4 pães e 1 peixe. Porque um é meu, né? Um pão e um peixe é meu. O Macfish, né? O Macfish, quem comeu... Tem Macfish? Tem, né? Número 6, a Mônica é fã do Macfish. O Macfish é meu, Senhor. Ó, tenho 4 pães e 1 peixe. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa com isso. É para dar para o Senhor tudo que você tem. Ah, mas eu não tenho muito, Richard. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sou bom socialmente com as pessoas. Se você conseguir ser pior que eu sou para conversar com as pessoas pela primeira vez, você ganha. Quem me conhece sabe. Eu passo cada vergonha. Porque depois que eu conheço, eu converso numa boa. Não sou tímido. Mas no primeiro contato, eu passo muita vergonha. Tem uma história que eu acho que eu não contei. O Lucas acho que não ouviu ainda. Contei na chácara. A primeira vez que o Azaf esteve aqui, foi lá na sua casa. E aí, aquela coisa de todo mundo sentado, acho que a segunda vez. Sentou todo mundo bater papo, comer e tal. E eu falei, poxa, eu quero conversar com o Azaf. Pô, um cara legal, uma experiência, né? Fantástica. Eu falei, vamos lá, cara, vai ser divertidíssimo. Poxa, que legal, oportunidade de conversar com o Azaf. 700 músicas gravadas. Um ministério frutífero, que legal. Vou. Peguei minha moto e fui. Um frio, minha esposa ficou em casa, eu fui. Cheguei lá. Isso é ridículo, gente. Foi minha vergonha. Expuseram sua vida por amor ao evangelho. Né? Eu sentei do lado do Azaf para conversar com ele. Como eu sou tímido, eu travei. Eu não conseguia falar. Aí ele olhou para mim. E aí, irmão? Eu não consegui falar. Não é porque o Azaf é a celebridade, porque eu sou assim com qualquer um que eu não conheço. Percebe, se você não me conhece, a gente não conversou pessoalmente ainda, quando a gente for conversar, eu vou olhar para o chão. Eu estou esforçando para erguer a cabeça. Estou treinando, vai melhorar. Mas eu tenho dificuldade com isso. Só que isso não é um limitador para Deus agir na minha vida e me usar de alguma forma. Eu tenho que dar para o Senhor tudo que eu tenho. A minha timidez. Às vezes você é tímido e o Senhor não quer mesmo que você fale com multidão. Mas às vezes você vai estar na RIP e é uma pessoa que está do lado ali que você senta, tudo bom? E um sorriso, um abraço. Às vezes é só uma atenção, às vezes é só você fala assim, eu também sou tímido. A outra pessoa, então dá, então tem jeito. Não é para dar para o Senhor só o que você escolheu. Peraí, Senhor, tem umas coisinhas aqui, isso aqui bobeira, deixa quieto. Você não sabe o que Deus vai fazer. Dá tudo o que você tem, querido. Dá seu tempo, dá sua atenção, dá sua coragem, dá sua falta de coragem, dá seus medos, dá suas inseguranças. Entrega para o Senhor tudo o que você tiver e Ele vai fazer. Quem diria que 2 peixinhos faria alguma diferença se tinha 5 pães? Na melhor das hipóteses, eu faria o quê? Senhor, eu tenho aqui 5 pães. Os 2 peixes... Não, peixe não, pessoal, nem todo mundo gosta de peixe. Eu escolher o que eu vou dar para Deus. E não é isso. Não é isso que a gente tem que fazer. É dar para o Senhor tudo que nós temos e o Senhor vai usar de acordo com a vontade dEle. E outra coisa muito importante. Não é sobre você. É sobre Ele. Mas sabe o que é? É que eu não sei. Eu não consigo. É porque eu não vejo muito bem desse jeito. É porque eu acho que... É porque eu... Não é sobre você. Então, nesse momento, no ato de servir, se você não entendeu tudo, não tem problema. Você serve. Aí depois você entende. Porque não é uma questão de... mas é que eu penso diferente. Não. Faz o seguinte. Vai servindo aí. Vai entregando para o Senhor tudo que você tem. E a gente, no final, daqui a um tempo, a gente vai entender como é que você pensa. Salmo 115 de cabeça, Lucas? Não? Não a nós, Senhor, não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós. Mas ao teu nome, ao nome do Senhor. Queridão, não é sobre você. O evangelho é dele, por ele e para ele. Sinta-se honrado, sinta-se privilegiado por ter a honra, a glória, o privilégio de poder servir ao rebanho do Senhor. Ser chamado para ser pastor
Não é porque você vai tomar microfone, que você vai liderar a igreja. Para os maridos, pastor da sua casa. Para as esposas, pastor dos seus filhos aí, ó. Você e seu marido pastoreando a sua casa. É se comprometer, é parar de delegar a responsabilidade. Eu ajudei um tempo o Daniel com os jovens. E o Daniel tá aí? Cadê? Não estou vendo. tá por aí, né? E aí, o Lucas deve ter ouvido isso uma centena de vezes. Algum pai procura a gente e fala assim, olha, você precisa conversar com meu filho. Porque meu filho está fazendo isso, meu filho agora só fica na internet, que meu filho agora gasta o tempo dele fazendo isso. Você precisa conversar com ele, ele não ora mais, ele não lê mais a Bíblia dele. Ué, seu filho, não meu filho. Para de delegar a responsabilidade. Uma vez um pai veio falar assim comigo, foi difícil, eu me esforcei bastante para não ser grosseiro com o irmão. Eu falei, irmão, sua filha, seu filho só faz o que ele vê. Ele só reproduz o que ele vê. Não tem o que eu possa fazer. Eu posso orar por ele aqui, ensinar aqui, mas é em casa que ele vai viver. E em casa ele vive diferente do que ele vê aqui. Porque aqui ele lê Bíblia, aqui ele ora, aqui se eu fizer pergunta ele responde. E essa é a verdade. Para de delegar a responsabilidade, irmão. É sua. O Senhor chamou você para pregar para o seu parente. O Senhor chamou você para ensinar seu filho. O Senhor chamou você para falar do amor de Jesus para sua esposa, para o seu marido. Ele não chamou o pastor Eros, não chamou o pastor Lucas, não chamou ninguém, chamou você. As pessoas que estão se dedicando a servir ao Senhor é para que o Senhor use de acordo com a vontade dele, mas cada um é responsável por si próprio. A sua postura espiritual tem que ser tomada por você. Não tem ginástica mais que a gente consiga fazer para abençoar mais pessoas. Tem hippie lá na chácara no sábado, 4 da tarde. Por quê? Porque tinha gente que não podia ir em nenhum horário da semana. Tem todos os dias não podia ir. Tá bom, vamos fazer no sábado, 4 da tarde. Você fala assim, não, sabe o que é? Que meu trabalho não permite e eu só posso fazer hippie no domingo, meio-dia. Dá para fazer uma hippie domingo, meio-dia? Vambora. Só que tem que vir. Porque a igreja vai ter um pastor aqui disponível, sentado esperando você com a palavra de Deus. Vai disponibilizar mais 2, 3 pessoas que vão vir aqui com amor. E aí você não aparece. Faz hippie quinta-feira, 9 da manhã. Aí o pastor Lucas levanta cedinho, vem para cá, senta, prepara o material, vamos embora. E aí não aparece. Ah, mas sabe o que é? Eu estava com muito sono. Ah, você estava com sono? Só você. É sua responsabilidade, o compromisso é seu. O Senhor chamou você para ser discípulo. Comprometa-se na jornada de um discípulo e você será curado e transformado no caminho. Testemunho pessoal. Eu venho de outra tradição religiosa, aliás, de uma tradição religiosa, mas a minha relação com Deus, por mais singela que fosse, sempre foi real. Foi baseada em pouca informação bíblica, mas foi real, foi verdadeira. E o Senhor, no meu íntimo, sempre me deixou claro que Ele queria que eu cuidasse de pessoas. Ele tinha me chamado para ser pastor. Só que a visão que eu tinha de pastor era muito errada. Então demorou um tempo para o Senhor tratar isso na minha vida. E nesse tempo, quando as coisas começaram a acontecer e que eu percebi que era comigo, que a responsabilidade era minha, eu resolvi tomar essa postura. Falei, eu preciso assumir o controle dessa situação. E aí conheci o Senhor, foi quando depois conheci numa intimidade mais palpável, mais prática. Aí quando a gente estava aqui na comunidade já, e há 3 anos e pouco atrás, o Eros fez esse apelo aqui. Acho que tem mais até de 3 anos. Você lembra o dia? Que foi até, veio um rapaz primeiro andando, você estava falando, ele veio andando na frente, aí ele veio com a mãozinha assim, e você achou, falou, puxa, o que você quer? Ele falou, eu quero ser pastor. E aí veio uma galera na frente, você orou e impôs as mãos sobre a gente. E aí naquele dia, eu olhei para minha esposa e falei assim, é isso que o Senhor quer para a minha vida. A gente tinha acabado de casar, né? Então tem uns 4 anos já. A gente estava a fazer 6 agora. Então a gente tinha um ano e pouco de casado, 2 anos. E aí eu falei, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero servir. Me usa. Está aqui o que eu tenho. Está aqui meus 5 pães e 2 peixes. E eu tinha clareza de que de alguma forma o Senhor ia fazer. Podia ser que não fosse do modo convencional, mas o Senhor ia fazer. E aí quando a gente começou a fazer hippie na chácara, a gente fazia hippie lá no Residencial Santo Antônio, a gente começou a fazer na chácara, era o Josué, não, começamos com o Flávio, né? Era o Flávio e o Kleber. E aí fazia reunião na casa deles. E eu morava lá no... Quem conhece o Residencial Santa Helena? Lá no fim do mundo. Lá. Depois, perto do Vila Bale lá. Morava lá perto do Vila Bale. E a minha estradinha verde, que estava caindo aos pedaços até hoje lá, ela, quando tinha combustível, a gente botava combustível e ia. O dia que não tinha, ia a pé. E aí dava 1 hora de caminhada. Até 1 hora e meia, às vezes 2 horas, dependendo do ritmo,
até a Chácara Silvestre para fazer hippie das 10h30 às 11h. Porque era o único horário que o Kleber podia. Porque eu falava para ele, vamos fazer teu horário? Não, não posso. Não posso. Eu falei, peraí que eu vou pegar você. Que hora que acaba o seu curso? Acaba 10. Que hora chega na sua casa? 10 horas. 10h30. Falei, então 10h30 eu tô lá, a gente vai fazer hippie. Não era hippie ainda, a gente só fazia reunião. A gente começou a fazer reunião. E aí o senhor, a gente tentou parar. Não vou dizer que eu sempre fiquei animado. Mentira. Tentei parar. Falei, eu vou parar. Mas quando eu tentava parar, o senhor falava, não. Ou então vi um irmão e falava, vamos embora, vamos lá que vai dar certo, eu vou com você. E aí, vamos lá. E aí a gente continuou e foi dando certo. Aí saiu do Flávio, aí nessa veio o Josué. Aí veio o Josué, e começou a vir mais gente, as famílias adjacentes, o Kleber veio, a família toda. O Kleber ficou um tempo sem ir, depois veio. E o senhor foi frutificando. E aí um dia... E ó, tá ruim. Eu tava... a gente teve a reunião de manhã no sábado aqui, e o Eros falou assim, vocês têm que orar pelo rebanho de vocês. Vocês têm que orar. Anota num papelzinho, coloca um lembrete, alguma coisa. Vocês têm que orar, é responsabilidade de vocês. Eu falei, é fato, é minha responsabilidade. E aí eu comecei a tirar períodos para orar em casa. Eu falei, Senhor, cuida lá dos irmãos, faz alguma coisa. Eu não sou muito místico, embora eu tenha vindo de tradição pentecostal, mas claramente o Senhor me mostrou, falou assim, vocês vão impactar o bairro inteiro com aquela hippie. Eu falei, mas isso é meio óbvio, né? Porque é claro, o evangelho, o poder de Deus. Não é genérico. Eu lembro da posição que eu estava orando. O Senhor falou assim, vocês vão... Eu já expliquei aqui, quem me conhece, que essa coisa de homem não chora não veio em mim. Eu não vim, não vim de fábrica com isso aí, então eu estou tentando aprender. Eu choro muito. Vocês vão impactar o bairro inteiro. E as pessoas que estão hoje na RIP vão ser ferramentas para alcançar as famílias. E as famílias vão começar a ser salvas. Isso, a gente morava no apartamento, então foi 2011, 2012. E aí eu falei, Senhor, tá bom. Aí na terça-feira, era na terça-feira lá, eu cheguei e falei assim, gente, eu entendo de Deus e eu vejo do Senhor que a gente vai impactar o bairro inteiro. Essa RIP aqui vai alcançar um monte de família. E vai fazer uma diferença nesse bairro que a gente não tá medindo, não tá imaginando. E aí todo mundo olhou, amém, aquele amém, tipo, tá bom, né? Deus tá falando com você. E aí eu fui para casa e orei de novo, o Senhor me deu mais, vai impactar o bairro inteiro. Eu falei, mas como, Senhor? Não faz sentido. Eu falei, amém, então vamos embora. Aí começamos o trabalho e aí foi na época que a gente começou, foi logo na semana seguinte, a gente começou a fazer o material de João. E aí as coisas foram caminhando, foram dando fruto. E aí quando foi, o Eros esteve aqui e falou assim, nós vamos abrir a nova igreja e vamos plantar uma igreja e o Bruno vai ser o pastor. E ele falou assim, vai ser Vila São Geraldo. Eu falei, puxa, Senhor, era para ser a chácara. E apertou o peito, porque eu tinha certeza que tinha que ser a chácara. E aí eu falei, Senhor, não é que eu não queira que aconteça, mas eu queria que fosse na chácara. Mas já que o Senhor não vai para a chácara, eu cheguei no Bruno e falei, Bruno, estou contigo. Eu e minha família, vamos. E aí aconteceu. Passou 2 semanas, aí Bruno falou, cara, Deus está mudando as coisas, eu acho que é na chácara. Está dando fruto. Quem me conhece sabe que isso aqui não é discurso. Eu sou limitadíssimo no que eu posso oferecer ao Senhor para o reino. Mas eu decidi colocar na mão do Senhor o que eu tinha. Eu não tenho tanta habilidade teológica, eu não tenho habilidade vocal, é limitado, musicalmente mais limitado ainda. Mas colocar tudo na mão do Senhor dá fruto. E não depende de você, não é sobre você. É sobre o Senhor. É sobre a sua postura e o seu compromisso. Aí você fala assim, nossa, você está dizendo que é por sua causa que o Senhor fez. Não, é por causa dele, não a nós. É por causa do Senhor que ele escolheu fazer. Mas se você se coloca na postura, se você fala, Senhor, é comigo, eu sou discípulo, eu vou me portar como discípulo, vai fazer diferença. Não adianta colocar as suas prioridades, as suas necessidades na frente das necessidades de Deus. Não é isso que um discípulo faz. Se um discípulo está no mesmo lugar que um mestre, primeiro o mestre come, primeiro o mestre se alimenta, primeiro o mestre descansa. Sobrou tempo, aí o discípulo vai fazer o dele. Então, primeiro as necessidades do Senhor Jesus. Primeiro, o Senhor não tem necessidades, né? Mas primeiro os desejos, os propósitos, os interesses de Deus. Depois os seus. Eu sempre ouvi isso. Se eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida da minha. Aí parece uma troca, né? Aquela coisa de, dei, Deus te devolverá. Não é bem por aí.
Mas uma coisa é fato, se você se envolve, gasta o seu tempo, ou investe o seu tempo nas coisas de Deus, o Senhor cuida daquilo que é necessário para você. Pode ser, queridão, que você nunca tenha aquela casa em Ubatuba que você queria tanto, que você está trabalhando para ter. Pode ser que você nunca tenha um carrão importado bonito. Pode ser que você nunca tenha nada disso. Mas pode ser que se você se posicionar um pouquinho só, o Senhor salve uma multidão por causa da sua postura. Pode ser que o Senhor faça a diferença na sua casa. Pode ser que toda a sua família sirva o Senhor. Pode ser que seus parentes que estão duvidosos a respeito da sua conduta cristã sejam de fato transformados porque se posicionou. Porque só depende disso, só depende de você se posicionar. A salvação está garantida em Jesus, o poder está garantido no nome de Jesus, não é a respeito de nós. E para fechar, existe um chamado: dai voz a eles que comer. Perceba que eles chegaram de viagem naquele cenário complicado, trazendo as notícias para Jesus. Falou: Jesus, a coisa está complicada aí, mas nós operamos milagres e fizemos coisas fantásticas. E eles não tinham comido. No comecinho do texto que a gente deu, fala assim: e eles se juntaram para comer. E quando eles foram comer, eles falaram: vamos para o outro lado, porque tem muita gente. A multidão foi atrás e deixou eles comerem. E aí, antes de comer, o Felipe chegou assim: Senhor, tem como o Senhor mandar eles embora para a gente poder comer? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo assim: manda eles embora para eles comerem. Manda eles embora porque a gente não comeu ainda. A gente chegou de viagem, mas se chegar de viagem cansado e não poder comer, não poder tomar um banho, não poder descansar, não poder contar para o mestre o que aconteceu. Aí antes que eles sentassem para comer, o mestre vai dizer assim: dai voz a eles de comer. E aí ele pega o pão, parte, dá graças e fala: vai lá, vai servir eles. Pega o cesto e entrega para a multidão. E aí a gente fez até falando sobre esse rico e chegou a algumas conclusões, mas uma conclusão que para mim encaixa exatamente nesse contexto. No final das contas, sobraram exatamente 12 cestos, que por um acaso eram exatamente 12 discípulos. Aí você fala assim: eu queria comer um pão e não tive tempo, mas eu me dediquei a servir o Senhor, e olha só o que o Senhor me deu: um cesto de pão. Aí você fala assim: então é isso que você está oferecendo, Richard? Se eu me entregar nas coisas de Deus, se eu me envolver na RIP, se eu fizer tudo, Deus vai me dar tudo que eu quero? Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso que a palavra está falando. A palavra está falando: dê e acabou. Você se entrega. Se você vai ter, é a responsabilidade de Deus. Mas o nosso Pai é amoroso. Acaso o Senhor não é amoroso? Acaso Ele não é misericordioso? Você acha mesmo que depois de você se disponibilizar para servir o povo de Deus, o Senhor não vai te usar para fazer, não vai usar outras pessoas para servir você? Ou Ele mesmo vai servir você? Ele: não, entrega o que você tem. Você não tem tempo hoje, está faltando. Mas eu tenho pouco tempo, eu tenho 20 minutos entre um almoço e outro. Entrega esses 20 minutos para o Senhor. Entre o almoço e o trabalho, entrega esses 20 minutos. Eu te garanto que se você vai começar a perceber, se o seu envolvimento com a palavra do Senhor é genuíno, a palavra de Deus garante, eu não valo nada, a palavra de Deus garante, você vai começar a perceber uma mudança na sua vida. E 20 minutos vai ficar pouco, e aí 20 minutos vai virar meia hora, vai virar 40 minutos, vai virar 1 hora, vai virar 2 horas, e o Senhor vai começar a frutificar essas 2 horas, e as pessoas vão começar a crer. Tira 20 minutos do seu almoço, não dá para fazer um hippie. Tira 20 minutos do almoço e liga para o Lucas, para o Eros, para mim, para o Bruno, para alguém. Liga para o seu líder de hippie e fala assim: queridão, eu só tenho 20 minutos. Conta para mim o que vai falar no hippie que não vai dar para mim hoje. Beleza, então peraí, deixa eu te contar. Eu te garanto que o Senhor vai começar a entender isso, vai receber isso. Ele vai multiplicar o poder dele na sua vida. É o nome de Jesus que garante o poder dele na sua vida. E é o seu envolvimento nas coisas de Jesus que vão fazer a diferença. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que haja de nós postura, que haja de nós um coração entregue, sincero, na intenção de servir o Senhor. E que Ele frutifique o trabalho das nossas mãos. Que você se sinta incomodado e comovido a se comprometer. E que o Senhor possa abençoar a sua casa. Amém.